Olá para você que está assistindo agora. Meu nome é Marcos Souza e eu estou com um professor de ciências. Se apresenta para a gente. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fagner Menezes e sou professor poeta da MF Zumira Cavaleiro Faustino de Campo Limpo. A gente, como vocês já podem ter saber, né? A gente estamos aqui no evento de tecnologia na USP e eu queria conversar um pouco com você para saber como é que foi a inspiração para fazer esse projeto de uma cidade sustentável. A idade da inspiração do projeto, ela começou com um projeto de docência compartilhada com os quartos anos. Então, desde o começo do ano, desse ano de 2022, a gente montou o planejamento junto com as professoras e a gente definiu o que a gente ia trabalhar sobre as águas, sobre a geografia, sobre a história da cidade, sobre os rios subterrâneos. E a gente começou a fazer essa pesquisa relacionada a essa questão sobre a formação das cidades e a interação das cidades com os rios. E aí, por conta desse projeto, a gente depois, no meio do ano, a gente definiu, vamos fazer uma maquete para ficar mais fácil de ilustrar essa questão? E aí foi aí que começou esse projeto de criar a melhor cidade do mundo, né, uma cidade sustentável, que não agrida os rios, para que os rios possam ser preservados e que a gente possa ter uma melhor integração com a natureza. Entendi. E, em média, quanto tempo vocês demoraram para fazer essa maquete? Olha, a gente está fazendo essa maquete desde de julho. Então, desde a confecção de separação do material, de corte, colagem, pintura. E aí depois a gente está fazendo todo um trabalho ainda de modelagem na maquete, meio 3D. A gente está fazendo toda a modelagem em 3D. Todas as plantas que você está vendo dos apartamentos, aquilo tem planta manual feita pelos alunos à mão. Então, os alunos primeiro fazem a planta 2D, de como vai ficar em tamanhos reais, a ideia deles para tamanhos reais, para depois projetar. E aí a gente aproveitou essa planta, e aí eu estou trabalhando com todos os alunos da unidade. Então, os quartos anos, como a gente estava trabalhando com água, cada um deles ficou responsável por pesquisar uma questão. Uns ficaram pesquisando sobre o tratamento de esgoto, outros ficaram pesquisando sobre o tratamento de água, outros sobre o tratamento do lixo da cidade. Então, a gente pensou todo esse delineamento dessa forma. E aí, depois a gente dividiu o resto da cidade para cada outra das ciclos. Os nonos anos ficaram responsáveis por construir os condomínios da cidade, que a gente decidiu fazer a cidade totalmente vertical, sem loteamentos, justamente para otimizar o máximo do território possível e sobrasse áreas verdes o máximo possível. Os oitavos anos ficaram responsáveis por desenhar e construir as áreas comerciais, sétimos anos as áreas de lazer, e aí cada um das ciclos a gente foi pensando nessa questão de modelagem da cidade. E a gente foi pensando no que uma cidade precisa. Transporte, saúde, moradia, educação, emprego, tudo que uma cidade precisa para sobreviver, nós conseguimos transferir isso para aquela maquete, em escala real. Pode ser aplicada hoje aquela maquete num ambiente real? Seria possível. Basta interesse, política e econômica para desenvolver uma cidade daquele tipo. Entendi. E como você mesmo falou, que isso é importante para coisas básicas do viver, de trabalho, moradia, e também do meio ambiente, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão assistindo para falar sobre um pouco do meio ambiente, de como preservar, para quando alguém perguntar sobre o assunto, elas terem como responder. O que a gente precisa, principalmente, para as pessoas entenderem, é estudo, cultura, conhecimento. Não adianta você evitar, você tem que evitar o máximo possível de fake news. A gente precisa entender, os seres humanos, principalmente nessa década que nós estamos, a gente precisa entender que a natureza, ela preservada, tem um papel biológico para a nossa sobrevivência absurda. As cidades, se vocês estão vendo, as pessoas estão cada vez mais doentes, fisicamente, biologicamente, por conta desse afastamento da natureza com o ser humano. Nós somos animais que nascemos na natureza. Nós dependemos da natureza, dos meios e recursos para sobreviver. Todas essas questões psicológicas de adoecimento de uma grande parte da população é esse afastamento. A natureza, ela é fundamental para tudo que a gente vai fazer. Desde uma simples abelha, ela tem o seu próprio papel biológico fundamental. Até um grande animal também tem o seu papel biológico fundamental. Então, o que as pessoas precisam adquirir é essa consciência ambiental,
entender que nós estamos na natureza, que não somos os únicos seres que também habitam o planeta, e que se a gente não correr, se a gente literalmente não correr para salvar a natureza, para ajudar a natureza, para entender esses ciclos biológicos, para respeitar e reestruturar tudo isso, nós não vamos ter futuro. A gente precisaria de outros planetas. Para chegar em outros planetas, vai levar ainda assim, milhares de outros anos, se um dia a gente for chegar para colonizar outros planetas. E os recursos que vão ter lá vão ser muito diferentes do que a gente precisa aqui. Se a gente não agir imediatamente e com grande rapidez, a gente vai chegar num momento crítico. Nós já estamos nessa linha vermelha, crítica. Ou o homem muda, ou a gente está caminhando para a beira de uma grande tragédia, infelizmente. Então, a ideia também desse trabalho é mostrar uma luz de esperança no fim do mundo. Falou, ó, olha como a gente associa a natureza e o homem de forma junta, parceira. Bom, então por hoje é só. Muito obrigado por você ter acertado a entrevista com a gente. E é isso, pessoal que está assistindo aí. Muito obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de falar com vocês. Então, por hoje é só. Então, galera, agora nós estamos aqui com o Briar. Briar, tudo bem com você? Tudo sim. Briar, de que escola você é? Eu sou do MF Roquete Pinto. Então, galera, o Briar, ele fez um projeto muito legal sobre robótica e agora ele vai conversar um pouquinho com a gente. Briar, explica pra gente qual o motivo e como é o seu projeto. Bom, o meu projeto é para pessoas que não conseguem, são cadeirantes no caso, né? Elas têm um tipo de deficiência. É uma mesa que ela vai até a pessoa e uma cadeira que mexe a pessoa até o local que ela quiser. Aí a pessoa consegue comer sem ter que fazer muito esforço. Sim, e Briar, da onde veio essa ideia de você criar essa mesa para ajudar essas pessoas que tanto precisam? A gente teve a ideia lá embaixo, agora mesmo. Lá embaixo vocês estavam montando, né, como a gente vai mostrar nas filmagens. Briar, você acha que a prefeitura, não só a prefeitura, mas como também outros órgãos do governo, deveriam levar essa ideia à frente, não só essa ideia, mas como de tantos outros estudantes que tentam todo dia e trazem novos projetos e acabam não tendo atenção? Sim, se eles fazerem um pouquinho de esforço, dá para colocar esses projetos em, tipo, não só como se fosse um projeto, botar mais à frente e ver se dá certo, né? Sim. Porque criatividade que não falta. E você tem algum tipo de projeto futuro, já que você criou esse? Agora em mente, não. Tudo bem. Obrigada pela sua entrevista, Briar. Obrigado. Falou! Vamos começar a nossa conversa com a nossa convidada. Eu vou pedir para ela se apresentar para a gente. Tudo bem? Se apresenta com o seu nome. Oi, tudo bem? Meu nome é Laísa. A sua idade. Eu tenho 12 anos. E de qual escola você é? Eu sou da escola MF Martim Francisco, Ribeiro de Andrada, Dre Jaçanã, Tremembé. Então, Laísa, conta pra gente mais sobre o seu projeto. O meu projeto, enfim, não é só meu projeto, é do grupo da robótica. Aliás, não foi 100% ideia minha, foi ideia de um grupo de meninas. E a gente foi juntando e montando. Vários comentários, pesquisaram muito. E foi do grupo da minha robótica essa ideia, tipo, não foi meu em si. E como vocês tiveram essa ideia de criar, né, essa guitarra? As meninas, assim, é que lá na nossa escola, a gente tem que fazer um projeto todo mês. É um projeto, cada um faz seu projeto. Existem vários grupos dentro da robótica. E tinha o grupo da Yasmin e da Nicole, elas estavam pesquisando que projeto que elas iam fazer, porque lá todo mundo já tinha feito todo tipo de projeto. E aí a gente ia fazer um projeto lá. Elas começaram a pesquisar e decidiram fazer uma guitarra, porque ninguém tinha feito, a gente nunca viu em nenhuma escola uma guitarra. Então elas começaram a montar a guitarra e foi bastante trabalhosa, levou muito tempo. Qual foi a maior dificuldade de vocês para montar esse projeto? A maior dificuldade foi a ideia em si, porque todo mundo falava, não vai dar certo, é uma guitarra. Se muito eu falava, não vai dar certo. Como é que essa guitarra vai tocar? Vamos colocar o quê? Um fio de algodão? Aí todo mundo ficava, quê? O que eu vou fazer? Essa era a maior dificuldade, decidir se ia começar ou se não ia. Sim. E você tem alguma dica para os alunos que querem começar agora na robótica, mas ainda não têm ideia do que fazer, ou ainda tem um pouco de medo de começar? Eu falo que
não tem que ter medo, tem que começar. E se der certo, não desista, porque eu já comecei vários projetos com minha amiga Franciele, a gente começou vários projetos e desistimos no meio. Tipo, não tava dando certo, a gente tacava pela parede. E não façam isso, porque dá muito errado. E hoje a gente está super arrependida, porque a ideia não era trazer a guitarra, era trazer vários outros projetos, que a gente ia montar meio que um parque de diversões. Só que eu e a Franciele tem um pouquinho de demência, a gente foi lá e desmontou tudo, tacou tudo na parede. Então, é isso. E para a galera que quer conhecer mais sobre o seu projeto, não só seu, né, também das outras meninas, querem saber mais mesmo, tem algum tipo de site, Instagram, rede social? Sim, tem o Facebook da nossa escola e tem aqui no nosso banner, aqui mesmo, tem o QR Code onde pode acessar para ver várias músicas sobre a guitarra, várias coisas sobre a nossa guitarra e também outros projetos que tiveram na escola. Foto de robótica e lá vocês vão poder ver muito mais sobre o meu grupo, lá da robótica. Muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo seu projeto.